Quem diria que é possível plantar uma floresta que começa com um conjunto de hortaliças e quem diria que essa floresta pode estar no centro de uma das grandes cidades da Europa, que é Lisboa. Ora, nós estamos a começar neste momento, ao pé destas hortaliças maravilhosas, isto não foi bem pensado, uma nova aventura que se chama Secret Spots. Nós viemos de uma primeira série em que mostrávamos Portugal através do surf, explorando as suas zonas mais surfísticas e tentando descobrir o que havia para além das ondas nesses sítios. E agora queremos ir um bocadinho mais fundo. Em vez de explorarmos tudo o que há nessas zonas surfísticas, nós queremos ir aos segredos, queremos ir aos detalhes e às coisas pequeninas. E lá está, que sítio mais estranho para começar numa grande cidade da Europa do que no meio das hortaliças. Claro que começar pela minha cidade facilita bastante as coisas. Em teoria eu já a conheço e já sei alguns dos seus segredos e eu quero mostrar-vos esses segredos. No entanto, a pergunta que fica é: o que mais poderá me surpreender, e espero que a vocês, na minha cidade preferida do mundo? Bem, não sei. Eu acho que isto não se come. Não, sabe mal. Bem, vamos a isso? A Lisboa de hoje tem outra cara, aliás, tem muitas, e de muitos sítios e com muitas cores diferentes, porque é uma cidade que cada vez mais tem aprendido a adotar as pessoas que chegam de todo o lado e a assimilar as coisas que essas pessoas trazem. E eu tenho percebido que essas coisas são muito divertidas e que cada vez mais pessoas perceberam que juntando culturas de todo o lado nós podemos criar e divertirmos-nos com o legado de vivermos numa cidade cada vez mais multicultural. Portanto, nós agora vamos passear um bocadinho pelos buracos que exploram essa multiculturalidade. Decidi comprar uma estúdio aqui, entretanto tinha que trabalhar, né? E foi lindíssimo para pessoas da rua, pedir para fazer modelo, ter essa relação direta, também é uma coisa boa de Lisboa, que é muito aperto para eles. Pediste a pessoas da rua para Qualquer pessoa que tu vês aqui retrata, é retrata em vivo, nunca dá uma fotografia, não trabalho nunca por fotografia. Sempre são pessoas que eu basicamente parei na rua. Uau, é em Lisboa? Sim, sim. Se eu encontro uma pessoa que eu acho interessante no meu trabalho, eu vou falar com ela e é impressionante quanto as pessoas... Bom, claramente é um feeling, né? Tu não paras com qualquer pessoa. Já sentes quando uma pessoa tem aquela aura, aquela energia que mexe contigo, né? Eu procurava um lugar onde as relações humanas foram realmente importantes ainda, coisa que acontece normalmente nos lugares pequenos. Mas eu procurava uma capital onde isso ainda existia. Sabes, quando tu lês os artistas que foram morar em Paris nos anos 30 e vai lendo e vais ver que elas no bar encontravam outro artista, ou encontravam outro intelectual, ou encontravam umas prostitutas. Qualquer pessoa que tinha uma sensibilidade particular se encontrava num sítio e se conhecia na frente de um copo de vinho, né? Essa coisa que para mim é fundamental no desafio humano de um grupo social, era uma coisa que eu procurava numa capital, uma capital do mundo, né? Então, toda vez que eu podia, tinha dinheiro, vendia uma escultura, ok? Partia para tratar de morar num sítio que eu achava poder ser certo, né? Então fui para Paris, fui para Nova York, fui para São Paulo, fui para muitos sítios. Então, afinal, o lugar que mais de tudo tinha a combinação perfeita era Lisboa. Lisboa tinha aquela influência de cultura africana, aquela influência de cultura da América Latina, aquela influência de cultura latino-europeia, que seja espanhola, seja portuguesa. São todas as culturas que mais chamam a minha sensibilidade. Aqui estás na Europa, sentes que estás na Europa, mas sentes também que não estás.
totalmente na Europa. E isso para mim é uma coisa maravilhosa da cidade. E ao mesmo tempo, o que sobretudo não tinha essa cidade era uma estrutura, eu sempre falo desta de Lisboa, não tinha uma estrutura piramidal. Tipo, tu vais a Nova Iorque, tendencialmente o sistema te leva a olhar para cima, porque tu tens que chegar lá, tens que chegar em cima das pirâmides, né? E afinal a gente acaba um bocado para não se ver nos olhos, né? Então, são um bocado de amigos, todos inimigos, né? Todo um regime de concorrência o tempo todo. Aqui não. Aqui em Lisboa a atmosfera é super relaxada. Em qualquer spot, qualquer lugar aqui de Portugal onde as pessoas gostam de partilhar emoções, tu aqui simplesmente pode encontrar o maior realizador, o melhor cantor, como pode encontrar a pessoas mais apaixonadas, ou a pessoa que simplesmente está lá a te dar a alma, né, naquele momento. Aqui a cidade é grande, é multicultural, é cosmopolita, mas ao mesmo tempo tem um tamanho certo para a gente se lembrar de ti. Lisboa, para mim, nesse momento é um momento de renascimento. Está um renascimento. Uma explosão de coisas, parece que realmente o sol está a nascer desse lado, né? É um lugar onde tudo é possível. Falamos baixinho, né? E tudo é possível simplesmente porque num lugar que é multicultural, as relações humanas ainda são importantes. Tu podes ir num bairro de Lisboa e depois um bocado já conhece, a gente começa a te reconhecer. Depois vais mudar de bairro, é a mesma coisa. Te vai criando diferentes situações, então nunca te sentes like, estou num sítio demasiado pequeno, falta o ar. Não, Lisboa não é assim. Lisboa tu podes diversificar muito as famílias, mas ao mesmo tempo são famílias. E esse é um lugar onde se tu dás uma boa onda voltas. Por enquanto, por mim e por toda a gente que eu conheço, que são realmente, estão bem alinhados com esse fluxo, Lisboa até agora foi super generoso. Sempre humanamente. É humanidade, quando faz artes, sinceramente é para mim a coisa mais importante. Indispensável. Eu vou lembrar esses anos mesmo como uma, que se diz pérola, como uma pérola da minha vida. Yeah. El grito es algo que viene hirviendo en sangre. Mano esplendida, quase suicida. Então é assim, em Alfama, a partir das 11 da noite, há o meu segredo preferido da cidade de Lisboa. E eu não vos vou dizer onde é que esse segredo é, mas é o lugar onde as várias pessoas que chegaram de todos os cantos do mundo se reúnem fora de horas, ou seja, depois dos concertos, depois do trabalho, e que vêm para aqui praticar um bocadinho da sua forma de expressão para fazer arte em conjunto. É daqueles sítios que eu não tenho muito como descrever, porque é toda uma experiência. A pessoa vem para aqui a primeira vez e sente coisas que se calhar não sentiu a mais sítio nenhum. Yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, yo tengo la ropa limpia. E a cidade era tão fria, e ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu... A noite de Lisboa tem alguns sítios tão secretos que nós fomos, de certa forma, indicados a nem sequer dizer onde é que eles são, para os manter assim. Numa rua perpendicular à Avenida da Liberdade, literalmente o coração da cidade, e existe um bar onde, passando a porta, nós voltamos 30 anos para trás. O fado é um traço quase estruturante do que é a cultura portuguesa e lisboeta, mas eu sinto que muitas vezes ele é utilizado como uma espécie de cartão postal e é difícil encontrar o lugar que simboliza o que o fado é para os portugueses e não como o fado tem servido para mostrar os portugueses, que eu acho que são ideias diferentes. Mas depois das 3 da manhã
o fado que acontece neste sítio é um fado do passado e quem atesta a isso é o próprio Nelo, o dono do lugar, que é uma relíquia, ele em si é um museu do fado e montou um lugar que pelos vistos é assim desde que abriu. É um lugar por onde passou muita gente importante da música em Portugal e do fado e que é o último reduto dos fadistas, o lugar para onde estes músicos vão depois de fazerem os seus concertos, para viver uma forma do fado que eu nunca tinha visto em mais lado nenhum. Confesso que não foi um ambiente fácil, porque quando nós estamos a lidar com um aspecto da sociedade que é tão autêntico como o que nós vivemos hoje, existem códigos que têm que ser respeitados e nós é que nos temos que adaptar àquele ambiente que é de certa forma inacessível a quase toda a gente, inclusive a nós. Filmar foi duro, nem toda a gente gostou da invasão do espaço e portanto se vocês encontrarem este lugar, aproveitem para ouvir, não tirem os telemóveis, porque as pessoas que estão ali naquele momento estão mesmo ali e estão a viver uma coisa que é muito íntima e querem preservá-la assim. E por causa disso eu vou-me calar por agora e deixar esta ideia no ar. Ainda há sítios em Lisboa com uma vida própria e que fogem a todas as dinâmicas do turismo. Cuidado! A ação. Cuidado com esta. A linha do Estoril tem algumas particularidades. Em primeiro lugar, é a minha casa. E é por isso que eu consigo chegar a alguns segredos ainda na linha que algumas pessoas não conhecem, nomeadamente os lugares onde nós estamos, que hoje correu mal, dado este banho, mas que é no fundo um sítio na praia de Carcavelos, talvez a praia mais conhecida e mais concorrida da linha, porque se no verão a linha do Estoril é concorrida pelas pessoas que querem estender toalhas na areia, no inverno a linha do Estoril é concorrida principalmente pelos surfistas de Lisboa que afluem a estas praias para tentar aproveitar as melhores ondas cosmopolitas que nós temos, se calhar, em Portugal, concorrendo talvez com as ondas do Porto. Mas a linha nisso tem uma grande vantagem, que é a quantidade de ondas que nós temos. Cada praia normalmente compreende 2 ou 3 ou 4 ondas e os locais mais ferrenhos, por exemplo de São João do Estoril, dizem que a praia tem cerca de 10 ondas. A esquerda da Azarginha, a direita da Azarginha, a esquerda encostada lá àquele molho que eu nunca sei muito bem como é que se chama. Um bocadinho mais a sul nós temos São Pedro do Estoril, que é uma das ondas mais compridas da linha, muito interessante para fazer longboard. Pois claro, a minha praia favorita, que é esta, que hoje está a adorar-me. Estes são abraços que ela me está a dar. Carcavelos é um dos melhores beach breaks do mundo num dia bom. Tem algumas particularidades, por exemplo, no fim da praia nós temos uma laje de pedra que faz com que corra sempre uma escardinha ali numa determinada maré, que eu não vou dizer qual é porque eu gosto de falar sozinho. E a questão é, no meio de tantas ondas e de tanta gente que surfa na linha, como é que poderá haver espaço ainda para uma espécie de um secret spot, de uma onda que as pessoas, de certa forma, não olham, apesar dela estar à vista de todos? E isso, meu caro, isso é o que nós vamos descobrir! Acabei de acordar, por isso talvez não seja o melhor momento para termos estas conversas sérias matinais. E devíamos fazer outras coisas do que conversar seriamente sobre o facto de eu ainda não ter bebido o meu café, de eu ainda estar com esta voz rouca de manhã. Mas, de manhã tenho... Nem a voz da rádio estou, por isso bora só tipo surfar. Está vazia demais. Um surfista experiente não é só aquele surfista que no mar domina as condições e dá as manobras e os aéreos e tipo sabe-se colocar, não. O surfista experiente
de um determinado sítio, também é aquele que sabe onde encontrar o bitoque. Ou, sei lá, cada um com a sua coisa, mas eu estou no que eu vou mandar o barro à parede, agora no melhor bitoque da linha. E o surfista inexperiente aqui passa completamente ao lado, porque isto está ao pé de uma bomba de gasolina, é uma tasca típica que a malta tipo, não dá muito por ela, e vai estar a perder uma iguaria do deserto equivalente aos melhores offshores que a nossa costa tem para oferecer. Isto é um daqueles sítios que tu comes por nada, não é? E ficas super bem. Mas dá para contrastar isto com outros secret spots de comida em Lisboa. E se ao almoço nós comemos o bife, ao jantar, calma aí. E agora vou comer, tenho fome. Got the attention. I'm on a mission. No sweat in the way I step. I got a fresh new attitude. Oh my, my, my. Oh my, my, my. Call me a king. You can buy me a crown. Oh my, my, my. Lisboa pode ser conhecida como a cidade dos miradores. E há aqueles clássicos, tipo Nossa Senhora do Monte e da Graça, que são aquele tchan da cidade e que toda a gente conhece e que estão em todos os guias turísticos. Depois há os semi-secrets, tipo este Jardim do Torel, onde eu estou agora, que acho o máximo, porque as pessoas todas que estão aqui estão tipo a chilar ou a ler um livrinho. E depois há uns ainda mais secrets, que nós vamos mostrar de uma forma interativa. And this is my world now. This is my world now. So anyone who tried to write me off, tell them they can go and write this down. This is my world now. New look, got the ladies shook. Nós estamos aqui num espaço aberto da Igreja de São Vicente de Fora e eu não sei como estou completamente sozinho. Eu sinto que podia começar aqui a cantar ópera, que ninguém vinha aqui me dizer nada e isso é super estranho, porque nós viemos do mirador da Nossa Senhora do Monte agora e, enfim, não dá para estar lá sem alguém te pedir para tirar uma fotografia, etc. E aqui, desde o primeiro andar até ao último, encontramos tipo 2 pessoas que provavelmente vieram parar aqui por acaso, porque nós perguntámos na entrada se, enfim, o mirador do terraço da igreja já está a ser bastante conhecido e badalado e elas disseram não, infelizmente quase ninguém vem cá. O que é tão estranho, porque a igreja é linda, desde o primeiro andar até o último nós temos azulejos que contam N histórias nas paredes todas e depois chegamos lá acima e temos uma das melhores vistas de Lisboa, podemos ter só para nós próprios, é um mirador com tanto espaço de nada, só da arquitetura, que eu andei a dar mortais e a fazer macacadas e isto prova que em Lisboa ainda há espaços secretos. E não são só aqueles microespaços, não. Há monumentos gigantes, lindíssimos, super bem conservados como este, que ainda não tiveram as luzes da ribalta apontadas para eles. E isso é maravilhoso. Como é que numa cidade destas, estas coisas ainda existem? Eu fico chocado. E pronto, secret spots. Já estive esquecendo da roupa. Posso fechar? Pode. É assim, tivemos o dia todo à espera que isto estivesse a dar e de repente começou a dar. Portanto, deixa lá ver se conseguimos mostrar este secret da linha. Agora os gajos ainda querem ir a Carca. Bora tentar. Capinha.
Carcavelos! Começa a imitar. Bora! Que isto ainda dá aqui 15 minutos de luz. Saca! Sabe, patóleo grego, nós já mostramos o que é típico da tasca portuguesa. Mas e se eu disser que em Lisboa há uma taberna grega pronta para se vir aqui degustar um bocadinho de tudo o que se come na Grécia, que eu não sei muito bem o que é, e portanto até agora eu estou no processo de aprender. Para já, nós começámos com o vinho. Não sei o que é que significa nada do que está aqui escrito, porque pronto, é grego, e pelo que eu ouvi dizer, para além das comidas extravagantes e exóticas que nós vamos comer aqui, tipo este queijo, que se eu não me engano chama-se alguma coisa, acontecem coisas pouco comuns, pelo menos num restaurante português. Pelos vistos, é tradição num restaurante grego. Isto é tudo o que eu ouvi dizer, mas agora nós vamos experimentar. Limãozinho, eu não sei se é para fazer isto. Isto há de ser beterraba? Olé, a moussaka é que está divina. A moussaka, sem querer complicar muito, é tipo uma lasanha, só que não, porque tem batata em vez de massa. É muito boa, mas é mesmo, parece uma lasanha, depois é um bocadinho mais doce, deve ser do tempero, e de ter aqui umas cenas... sabe o que é? Courgette. Força! 1, 2, 3, Boa tarde! Bom dia! Do nada, tipo, aparece aqui o Dionísio, pega no shot, pumba, bebe, então partiu um prato e eu, oi, como é que ok? Também bebi o meu shot, assim, com a coisa na boca, partiu o prato e pá, estou livre de más energias e tenho sorte na vida e no amor e no jogo e partiu um prato, pelos vistos é uma cena grega e aqui é intenso, ou seja, a pessoa come, bebe e depois parte pratos, tipo, acho lindo, vou começar a ser um habitué. Nós surfistas estamos sempre a pensar em água, claro que como um garante da nossa felicidade, mas mesmo nós esquecemos-nos de que nem sempre foi fácil ter acesso a essa outra água que nós hoje utilizamos para beber e para tudo mais. Quando nós pensamos em quão difícil talvez seria há 1000 anos atrás ter acesso à água, também obviamente temos de pensar no interessante que são as histórias que se podem contar a partir dessa saga da água, digamos assim. E Lisboa tem muito que se lhe diga no que toca à história da água e diria que é a história de Lisboa, porque foi por causa dela que Lisboa começou onde começou, que Lisboa tem os nomes que tem e é a cidade que é. Desde tempos imemoriais, que principalmente esta coluna oriental onde nós estamos agora, ou seja, Alfama, Moraria, é um lugar de onde a água brota do chão. Esta fonte que está aqui atrás de nós hoje em dia é abastecida por um sistema de canalização normal, mas até há pouco tempo atrás ela era abastecida por uma água que entrava e infiltrava-se na terra, descia em direção ao Tejo, mas porque encontrava barreiras topográficas, subia e nós temos em vários pontos da cidade lugares onde a água aparecia do chão. E é por isso que as primeiras populações humanas começaram a fixar nesta zona e que a cidade começa aqui, não só pela proximidade ao Tejo, mas porque era o lugar onde a água era abundante. E depois as populações humanas começaram a perceber que isto era uma característica deste sítio e, de certa forma, criaram infraestruturas que permitiam que as pessoas usufruíssem da água. Mas claro que isto não era fácil. Eu teria que me deslocar para uma fonte destas e utilizar a água que daí brotaria. Ou então, como algumas casas e alguns conventos fizeram, olha, acabou de se desligar a água. Ou então, como algumas casas e alguns conventos fizeram, eu utilizaria um desses poços que chegaria diretamente às fontes subterrâneas de água e guardaria esse poço no fundo para a minha própria utilização. E estas casas ainda existem em Lisboa, ou seja, há algumas casas em Lisboa que ainda têm
minas de água que ainda têm poços lá dentro. Outras nós podemos encontrar, por exemplo, no que são hoje restaurantes e tem um poço lá no meio. E foi em conversa com o investigador Luís Ribeiro que nós descobrimos pormenores pouco sabidos sobre esta história da água anterior ao aqueduto em Lisboa. Para além deste abastecimento pelas populações, o chafariz de El Rei tem um interesse histórico imenso porque muitas das naus, na altura dos descobrimentos, se abasteciam de água ali no chafariz de El Rei. Portanto, uma carga histórica absolutamente notável. Alguns deles são caricatos. Por exemplo, deste lado da colina, a água escoa para o Tejo, mas do outro lado, a água ia parar a um afluente do Tejo. O que era esse afluente do Tejo? E isto, eu fiquei pasmado quando descobri isto, não fazia ideia. Almirante Reis. Almirante Reis era um rio, e a Avenida da Liberdade também. Um rio, ou pelo menos a água corria por ali. Algumas dessas águas corriam à superfície, outras corriam de uma forma mais profunda, mas ainda assim superficial, e era o caso desta fonte, e outras ainda iam tão fundo, 400 e tal metros, que quando vinham ao de cima vinham quentes. Portanto, esta zona também é uma zona de águas termais, onde as pessoas encontravam uma série de atributos para esta água, como o Luís nos disse. E é aí que aparece uma descrição médica dessas propriedades terapêuticas que eu acho extremamente interessante e que passo a ler. Essas águas eram de muita utilidade em curar as intemperanças quentes das entranhas, do sangue, do útero, dos rins e das mais partes do corpo. E os estupores e paralisias, espúrios, a debilidade do estômago, a fraqueza e queixas das juntas que ficam das gotas artéticas e reumatismos, as convulsões, os acidentes de útero, os vômitos dos hipocôndrios, as diarreias. Para os achaques, a que chamam de fígado, são prodigiosas, porque curam as pústulas, sarnas, epingens, lepra e todos os achaques e defedações cutâneas. Portanto, seria uma água É muito bom isso! É uma água que praticamente curava tudo. Eu gostava aqui de terminar citando um livro escrito, aliás é a primeira referência a águas de Lisboa. Ele faz referência à riqueza de águas aqui de Alfama e ele questiona porque é que não são aproveitadas. É curioso que uma obra do século XVI já tem esta preocupação. É claro, isto não veio de anteontem, não é? Não. E ele acaba com uma citação que é cada vez mais atual. E agora digo eu mais, que parece inconsciência deixar perder a água que vai ao mar dos chafariz dos cavalos e de El Rei e das mais águas. Antes deveriam aproveitar e repartir as águas acima ditas. Portanto, é algo já do século XVI, alguém que verificava que Lisboa era muito rica em água e que se estava a desperdiçar. Esta história da água a ser utilizada pelas populações de uma forma talvez um pouco mais orgânica é toda uma história anterior ao aqueduto e a um sistema que foi se centralizando e sendo dominado pelo Estado cada vez mais e que não deixa de ser uma história da água subterrânea, mas ela é feita de uma forma um pouco diferente desta água da Alfama e da Moraria. E é um pouco dessa história que nós também queremos descobrir, mas antes eu vou experimentar uma aguinha salgada porque já estou com saudades. Hustle for the juice, 120 proof.
reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras fica em pleno coração de Lisboa. No século XVIII, Lisboa estava dividida em duas partes, Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental. Em Lisboa Ocidental, que é exatamente nesta zona, era onde vivia o rei, neste caso Dom João V, e vivia também uma figura que surge neste período, Dom Tomás de Almeida. Dom Tomás de Almeida é o primeiro cardeal patriarca da cidade. Portanto, a cidade precisava de albergar estas duas grandes figuras e albergá-las dignamente, como é óbvio. Portanto, há nesta altura uma ideia de transformar Lisboa dentro daquilo, numa perspectiva do barroco italiano, e quando nós pensamos no barroco italiano, a primeira coisa que vem à mente, o que é? Uma Fontana di Trevi, Sim, certo? pode ser. Ora, uma Fontana di Trevi, o que é que nós pensamos? Água. E Lisboa o que é que não tem? Água potável. Portanto, não há água suficiente, Dom João V vai ter que transportar água para Lisboa, é essa a ideia da construção do aqueduto. Ao chegar a Lisboa, essa água tem que ser encaminhada para um reservatório, é o local onde estamos. Portanto, chamar este local a Mãe d'Água é, de facto, o nascimento da água para a cidade de Lisboa. E porque a zona do Rato? Porque era a zona onde também se estava a começar aquilo que antecede a Revolução Industrial, a proto-industrialização. Portanto, aqui começavam a surgir fábricas. Isto era um sítio utilizado por razões práticas. Há bocado contaste-nos que já antes deste período isto também foi apropriado por ser um espaço bonito para fazer outras coisas. Era um espaço onde nem toda a população tinha acesso. Portanto, havia um edital da Câmara que dizia quem é que podia entrar e não podia entrar aqui. Apenas a camada mais alta da população podia aqui entrar. Isto é um espaço que foi feito para se poder usufruir do mesmo. Tem uma dupla função. Tem, completamente. Tu, quando olhas para este espaço, aquilo que tu te lembra é, por exemplo, o quê? Uma igreja. Por exemplo. Se não te lembra, estou-te a dizer. Olha aqui, Sim, a parece água. mesmo uma nave de uma igreja. A água. As capelas laterais, rasgadas como janelas. E se não reparaste, em cada uma dessas janelas há aquilo que no século XIX se chamavam as conversadeiras. Pequenos bancos, onde as pessoas se sentavam a conversar. E quem está a conversar daquele lado pode manter uma conversa que quem está daquele não ouve. Então os nobres vinham para aqui fazer Olha. trafolhices, falar com os amantes nas conversadeiras. Também não queremos saber, já é informação a mais. Depois temos ali assim o coro alto e só não temos a cúpula porque o reservatório levou bastante tempo a construir. Ele começa em 46 e só termina em 1834. Esta parte é mais conhecida, mas há sítios ainda que são mais secretos, mais pequeninos, mais buraquinhos, e nós queremos ir vê-los. Onde é que eles estão? E bora. Este é um bem conhecido. Lá embaixo há um bem menos conhecido, que nós queremos que seja mais conhecido, não é? Por isso é que o temos aberto. Estamos cá nós. Agora vamos entrar nos confins. Agora é que vão entrar para os confins. Vamos embora. Podem começar a descer. Nós estávamos a passear e tu contaste-me que o Marquês basicamente fez um gato-net da água. Gato-net é a malta quando rouba a eletricidade da grelha de eletricidade normal para puxar a eletricidade para casa. Nós estamos aqui por baixo do Jardim do Príncipe Real. Pleno jardim. Pleno jardim. E este espaço dá acesso ali assim à galeria que nós temos estado a percorrer e há a Galeria do Século, vai para a Rua do Século. Ora, exatamente a meio da Rua do Século nós temos o Palácio dos Carvalhos e era o palácio preferido do Marquês de Pombal aqui na cidade de Lisboa. Ora, passando o aqueduto exatamente aqui assim nesta zona, o que é que ele fez? Estava a jeito. Fez uma galeria e foi aqui buscar água. E depois fez um chafariz para a rua, que é o chafariz do Século. O engraçado é que na Rua do Século dizia ele que era para abastecimento da população. Na Rua do Século só vivia ele e os amigos, mas também não fazia mal nenhum. Olha, passámos por outra coisa que também foi o Marquês que idealizou. O Colégio dos Nobres. Ok. Portanto, a dada altura, o Marquês de Pombal achou que era necessário preparar os novos governantes e hoje em dia é o Museu de História Natural e Ciência. Ora, enquanto foi o Colégio dos Nobres, nessa altura, os nobres tinham aulas de esgrima e de equitação. Que é aquela coisa importante para governar um Estado, não é? Espera, que era importante. Porquê? Porquê? Mente sem corpo são. Ok. Olha que tu devias perceber isto. É como Portanto, os escritórios têm ginásio e aulas de yoga no... estás a perceber? Ok. Porquê? Certo. Porque tinham Muito à frente. toda uma parte académica, muito voltada para a ciência, mas depois também tinham uma parte dedicada ao desporto. E nessa parte, que era dada no picadeiro, não havia água. Portanto, nessa zona foi preciso fazer chegar a água
para este colégio onde se educava toda uma geração que se queria que governasse em condições o país. E agora descobrimos os segredos subterrâneos da cidade de Lisboa, mas chegou a altura de voltar à superfície. Superfície é para onde? É para ali? Vamos para a superfície. Sempre que eu passava de longe ao pé do Largo de São Domingos, eu reparava nas imensas filas que se fazem aqui para comprar ginginha. E eu não percebia porque é que num lugar tão normal como este está uma estrela de David. Até que nós começámos a fazer as pesquisas para este episódio do Riding Portugal e eu descobri uma história tão triste e talvez tão secreta para muitos portugueses e certamente muitos estrangeiros que eu não sabia se a devia contar. Eu perguntei a todas as pessoas envolvidas neste projeto se deveríamos realmente contar uma coisa que eu achava que era importante. E percebemos em conjunto que as nossas histórias tristes são talvez também as nossas histórias mais pertinentes, porque elas dão-nos um caminho, elas mostram-nos o que não é para fazer. E por isso, porque as pessoas que estão envolvidas no que aconteceu aqui há mais de 500 anos atrás merecem ser lembradas, mas também porque nós temos que nos lembrar para não voltar a cometer um erro destes. Nós vamos contar esta história, ainda que ela literalmente me tenha levado à beira das lágrimas quando eu estava a ler sobre o assunto para poder falar sobre isto. Não estranha se eu tiver com a barba um bocadinho maior ou com roupas ligeiramente diferentes. A verdade é que gravar em lugares um bocadinho menos conhecidos requer pedidos mais difíceis às pessoas que no fundo dão ou não dão autorizações, e o padre finalmente autorizou-nos a filmar numa que é talvez uma das igrejas mais bonitas e um dos monumentos com a história mais interessante e mais densa da nossa cidade. Dando continuidade ao que eu vos estava a contar sobre a estrela de David que está aqui atrás de mim, esta história começa dentro da igreja de São Domingos, mas o seu contexto não. E eu tenho que ser justo e dizer que felizmente a minha cidade, no auge do século XVI, era uma das cidades mais cosmopolitas da Europa e fugia bastante à regra de segregação que se vivia no resto das capitais do que na altura era o Ocidente, onde tu tinhas negros a serem aristocratas. Mas claro que a par do resto da Europa e do resto do mundo nessa altura, Lisboa não fugia à tendência de reprimir e de estratificar a sociedade em grupos, e talvez o grupo que mais sofreu desde sempre com isto foram os judeus. Muitos deles já vinham fugidos de Espanha e quando eles chegaram cá, por muita pressão do rei espanhol, o rei português e a sociedade portuguesa obrigou os judeus a converterem-se ao cristianismo. E daí surgiu o conceito de cristãos novos. E quando eles chegaram a Portugal, Portugal atravessava um período muito difícil e a cidade de Lisboa estava a ser assolada por doenças que eram, no fundo, a manifestação de uma fome generalizada causada por uma seca. E a população estava à beira de explodir. E explodiu. No início do século XVI, o rei não estava na cidade porque estava fugido da peste. Dentro desta igreja celebrava-se uma missa e achou-se que se tinha visto um milagre, que era uma espécie do reflexo de Cristo no altar. Quando um cristão novo advertiu a comunidade que estava na igreja para que aquilo era simplesmente o reflexo da luz, a euforia tomou conta e a fúria e, enfim, tudo começou com uma morte dentro desta igreja. E essa morte alastrou-se à cidade toda, em que a população descontrolada, mesmo com as autoridades a tentarem reprimir o que viria a ser um massacre judeu de Lisboa, que matou 4.000 pessoas, ou seja, tantas que deixa de ser interessante contar. A população enfurecida foi buscar as populações judias da cidade e queimou-as no Rossio. E esta história tão negra é tão atual, porque a falta de informação e a capacidade de se gerar um ódio em relação a um grupo externo é tão facilmente manipulável num período em que havia pouca informação, como era o século XVI em Portugal,
como um período em que há demasiada informação e informação confusa. Foi uma história que, enfim, pelos piores motivos, acabou por dar uma volta ao mundo. Pouco depois, os judeus tiveram que fugir de Portugal, muitos foram parar ao Brasil e do Brasil, quando da reconquista filipina, alguns foram parar a Nova Iorque. E a primeira sinagoga de Nova Iorque foi fundada por judeus portugueses. Hoje em dia, esta igreja parece que sofreu do seu próprio remédio de alguma forma, porque depois de ter sobrevivido por pouco ao terremoto de 1755, no século XX esta igreja ardeu toda e isso é visível nas paredes completamente chamuscadas, nos pilares que estão quase aos pedaços e no teto, que é de outro tempo. É um teto reconstruído e reconstruído num contexto agora sim já muito bonito, que foi, no fundo, parece que uma volta simbólica do papel desta igreja e do papel de Lisboa no mundo, ou pelo menos a contrastar com esta história horrível que eu acabei de contar. A igreja ardeu e, apesar da cidade estar de luto por causa disso, havia planos para demolir o que restava da igreja e a comunidade que frequentava esta igreja, incluindo o padre da altura, sabiam que para isso não acontecer era preciso que a sociedade valorizasse esta igreja. E como é que eles fizeram isso? Celebraram a missa todos os dias. Todos os dias, mesmo debaixo de chuva, mesmo em igrejas emprestadas, a céu aberto. E esse lobby social acabou por permitir que esta igreja não fosse demolida e que contasse esta história tão traumática, mas ao mesmo tempo tão importante e com um final tão bonito. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a wanted man. Tivemos o período de gravação todo, assim um bocadinho na expectativa, porque as previsões pareciam que não se estavam a alinhar para nós surfarmos no nosso, talvez, quase último secret da linha e de repente isto dá mais do que uma vez. Estou pronto para ir para a água, pela derradeira oportunidade que nós temos de surfar esta onda para este episódio. Lisboa é a minha cidade. Conhecer bem a cidade só tornou ainda mais difícil fazer escolhas. Por outro lado, o desafio era o que é que mais eu posso mostrar que seja menos conhecido, quais é que são os detalhes de Lisboa que eu vou-vos dar a conhecer. Lisboa é uma cidade infinita, é essa a conclusão a que eu chego, porque há tanta coisa ainda por descobrir. E isso, enfim, para planear e gravar um episódio que quer mostrar a cidade, de certa forma é uma dificuldade, mas para viver a cidade certamente é um presente. E espero ter conseguido mostrar este presente da minha cidade preferida no mundo e espero ter dado a conhecer coisas que vocês ainda não conheciam. Resta-me despedir-me da cidade com umas ondas e partir numa nova aventura. If you ask me to change, I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm a